Boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Ramos. Seja bem-vindo à nossa primeira aula de musculação online. Eu vou estar mostrando para vocês hoje como a gente consegue fazer com que nossas alunas ganhem massa muscular, percam gordura, sem usar hormônio, sem usar suplementos, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos, como a minha musa Lucimar. Então, vamos esperar a galera entrar na live, vamos esperar a galera dar uma aquecida para a gente estar mostrando aqui quais são as estratégias, como a gente usa a fisiologia do exercício para fazer com que vocês consigam ter esse nível de resultado sem usar hormônios ou suplementos. Espera a galera entrar, vamos deixar a live bombar. Vou esperar uns 5 minutinhos. Deixa um comentário aí, quem treina, quem não treina, quem não está conseguindo ter resultado. E ó, tá na live, compartilha com uma amiga. Eu acho que vai ser uma live muito legal para vocês entenderem por que não estão tendo resultados. A gente vai mostrar os bastidores aqui do que a gente faz com as alunas, por que vocês veem esses resultados maravilhosos no nosso Instagram todo dia. Entra aqui no nosso Instagram, no nosso YouTube, compartilha com a amiga, porque ela vai ajudar também uma amiga a ter resultado. A galera tá entrando, 26. Deixa a galera entrar. Boa noite, amando os treinos. Eu treino com você, dona Rosângela, seja bem-vinda. Clarice, obrigado pelo comparecimento na live. Eu acho que hoje vai ser legal para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, tá? Muitas vezes vocês não... até estranho o que a gente prescreve, mas vocês vão curtir bastante hoje a live. Ah, que legal, Clarice. Eu fico bem feliz que você está curtindo bastante os nossos treinamentos. Esperar a galera entrar mais um pouquinho aí. Hoje acho que vai vir bastante aluno para a live, vai curtir bastante. (32). Mais alguém aí não está conseguindo ter resultado? Deixa nos comentários aqui, eu quero saber quais são as dificuldades que vocês estão tendo no treinamento, porque hoje durante a aula eu vou explicando isso. Eu vou explicando onde vocês estão errando. No final a gente vai bater um papo e eu vou explicar, vou analisar os erros e aí a gente vai explicando por que vocês não estão tendo resultados de forma consistente. Boa noite, dona Natália, boa noite. As alunas estão em peso aqui na live. Deixa a galera entrar. Vamos esperar até 8h10, gente, para começar a aula, tá? Então, ó, eu tenho 1.200 e quase 100 resultados. Um mês de treino já pude ver a diferença. Caramba, Glaucia, um mêsinho de treino, o corpo já começou a responder? Glaucia, quando o aluno vem para cá e tem resultado em um mês, sabe o que quer dizer? É que você estava treinando demais, né? Isso é um problema bem comum aqui com as alunas, vem com treinos muito extensos. E aí, isso é um dos temas da aula hoje, né? A gente vai explicar por que o treino extenso, o treino muito volumoso, que a gente chama de treino de blogueira, treino com ovo, ele impede o crescimento muscular, né? Parece uma lógica, quanto mais eu treino, mais eu cresço. Mas o corpo não funciona dessa forma, o corpo não usa dessa lógica. E por isso muitos alunos passam anos e anos treinando sem nenhum tipo de resultado, justamente pelo excesso de treinamento. E aí a gente aqui na Musculação Online consegue realmente transformar vidas, consegue promover resultados com alunos de todas as idades. É isso que eu quero mostrar na live. Mas muito mais do que mostrar os resultados, eu quero explicar por que desses resultados. Qual é a estratégia que a gente usa por trás do método, né?
vocês só tem que me prometer que amanhã vocês não vão chegar na academia chamando o professor de pão com ovo, tá bom? Porque eles ficam muito bravos comigo depois. Falam assim, essa coisa é muito acadêmica, você não pode mostrar pra galera. E desculpa, professores, eu tenho que mostrar pra galera que a educação física não é só 3 de 10. Bom, vamos lá começar a live, gente. Adicionada transmissão. Galera, então o negócio é o seguinte. Muita gente acha que é impossível ter resultado sem tomar um suplemento. A maioria fala que é impossível, mas isso é uma grande besteira, tá bom? Você não precisa tomar hormônio de jeito nenhum, e mesmo os suplementos, eles são um complemento da dieta. Ele não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é o treino e a dieta. E assim, eu estou muito confortável para falar isso, por quê? Porque todo dia no Instagram eu estou mostrando isso para você. Todo santo dia. Todo santo dia alguma aluna nossa marca o Musculação Online. E sabe qual é o maior orgulho? É uma pessoa normal. Uma pessoa com casa, marido, filho, cachorro, papagaio. É uma pessoa com 2, 3, 4 filhos, muitas vezes com 2 empregos. E a gente consegue fazer com que mulheres normais tenham resultados extraordinários. Isso é o melhor. E se você parar para pensar, nossa, eu sempre vejo as mulheres mais velhas. É de propósito, gente. A gente tem muitas alunas jovens de 20 anos com resultados, você fala assim, não é possível. Mas aí seria a crueldade, sabe por quê? Porque as mais velhas vão falar assim, mas ela tem 20 anos, com 20 anos eu também conseguiria. Não, eu mostro para vocês com mais de 40, justamente para não ter essa história de, será que com 40 eu consigo? Consegue. Por isso que a gente tem uma coleção de avós e avós, né, saradões hoje. Eu não sabia que o esposo da Cibele treinava comigo, então é um casal ali de 54 anos que está causando aqui na rede com a gente, super em forma e já são avós, tá? E assim, gente, eu já mostrei isso várias vezes com a Raquelzinha, que é uma aluna de 30 anos. Eu já mostrei com a Cleide, que é uma aluna de 36 anos, que não conseguia ganhar massa muscular e ganhou 15 quilos. Ganhou 15 quilos em 2 anos, prof, demorou. Ela já treinava 15 anos. E ela não tinha ganho nada, ela ganhou 15 quilos em 2 anos. Gente, eu garanto, ela tá feliz pra caramba. A Raquelzinha já treinava há 6 anos, não conseguia passar desse corpo. Ganhou 10 quilos com a gente. Ela tá feliz pra caramba. Ela trabalha pra caramba. Então, sim, isso é um resultado real de uma mãe, de uma mulher, de uma profissional, de alguém que não tem vida de blogueira, que passa o dia na academia. Então, sim, é um resultado fantástico. Ou um resultado extraordinário, como a Andréia. Por quê? Porque é uma aluna de 47 anos que já está na menopausa. É uma aluna que consegue continuar tendo resultados mesmo nessa idade, tá bom? Então, assim, eu fiz 48 anos, entrei na menopausa, eu morri. Não, tá aqui, ó, uma mulher na menopausa. Uma mulher continua definindo, continua ganhando massa muscular. Não precisa ficar com essa história de blogueiro. Não precisa. Aí tem muita gente que pergunta assim, professor, mas e aí? Não tem ninguém para emagrecimento? Tem para emagrecimento, sim. Tem para emagrecimento, sim. Aqui, ó, Claudinha, 54 anos, uma mulher lindíssima. Uma mulher que transformou a vida aos 47 anos. Ela pesava mais de 100 quilos. A mulher tá linda hoje. É uma vovó gata, uma mulher realizada. Então, eu tenho puto orgulho de falar que ajudei a Cláudia nesse processo, entendeu? A Samara, que é uma mulher jovem, com menos de 30 anos, que mudou o corpo, transformou o corpo em apenas 4 meses. A Melzinha, nossa mascote Melzinha, que é uma menina de 22 anos, estava engordando, hoje tem corpo de musa, trabalha pra cacete, faz faculdade, treina em casa. A Mel treina em casa, esse corpo é treino em casa. Tá aí, ela marca a gente todo dia no History. Então, não tenha desculpa. A Celinha, uma mulher de 40 anos, uma mulher que transformou o corpo, está todo dia no nosso History. Não, a Célia é enfermeira, trabalha de turno, trabalha pra caramba, dorme pouco, mas ajustando o treino à realidade do cliente, ela conseguiu transformar o corpo. Ela todo dia coloca uma evolução lá no nosso Instagram do Musculação Online. Então, é um puta orgulho mostrar aos alunos, porque são pessoas normais.
Aí vocês estão perguntando, pô, professor, você está mostrando um monte de aluna. E por que quem não treina com você não consegue? Sabe por que não consegue? Porque faz treino pão com ovo. Sabe o que é treino pão com ovo? É treino sem estratégia. O que eu vou mostrar hoje para vocês aqui é a estratégia por trás do treino, tá? Porque assim, ó, se você chegar para um homem e falar assim, marido, a gente vai para o casamento da fulana. Ah, tá bom, vou separar meu terno. O cara separa um terno, tá pronto. Agora, se o marido chegar para a mulher e falar assim, mulher, ó, a gente vai no casamento do meu amigo. Aí o que a mulher vai perguntar? Qual é o horário do casamento? Porque se o casamento for de manhã, é uma roupa. Se o casamento for na hora do almoço, é outra roupa. Se o casamento for à noite, é outra roupa. Treina a mesma coisa. Se ele não tiver estratégia para o iniciante, para o intermediário, para o avançado, se não tiver estratégia para o emagrecimento, para a definição ou para a hipertrofia, o aluno não sai do lugar. Isso é o famoso treino pão com ovo. Tá, professor, mas onde que se faz essa estratégia? Você faz dentro da periodização. Você não pode chegar na academia e simplesmente fazer um treino. Você tem que chegar na academia sabendo aonde você está começando e onde você tem que chegar. Então, isso é a periodização. É dividir o seu treino em períodos específicos e controlar a evolução dentro do macrociclo, dentro da periodização, dentro de um período específico. Você tem que ter previsibilidade da evolução, seja para hipertrofia, seja para emagrecimento. Mas você precisa ter previsibilidade. Se as coisas não acontecem como você programou, tem que ter tem que ajustar a rota. Ou vai aumentar treino, ou vai diminuir treino, ou vai aumentar dieta, ou vai diminuir dieta, mas não pode ir trocando o treino sem controlar dentro da periodização. É isso que eu vou mostrar para vocês. Com periodização, você consegue ter resultado tranquilamente. Então, vamos mostrar qual é a mágica. Isso daqui, gente, esse tema é um tema de pós-graduação. Então, eu vou resumir ele para que leigos consigam aprender. Muita gente fala para mim, você fala muito difícil. Eu não falo difícil, meus alunos entendem o que eu estou falando. Você vai entender o que é periodização a partir de hoje. E aí você vai começar a ter uma noção diferente do treinamento, beleza? Então vamos lá. Quando você vai montar um treino, aqui eu estou mostrando uma periodização, por exemplo, de 5 meses, que é a periodização clássica que eu gosto de usar, para hipertrofia. Então quando você pensa em treino para hipertrofia, você tem que pensar no aumento do volume load, ou seja, do volume total. Agora você pegou e falou assim, Jesus do céu, que diabo é volume load? O professor da academia nunca falou isso para mim. Eu sei, gente, que ele não falou para você, e provavelmente se você perguntar isso para ele, ele também não vai saber o que é. Mas eu vou te ensinar hoje aqui, de um jeito facinho. Olha o exemplo. Dá um exemplo simples, qualquer um vai entender. Vou imaginar o seguinte. Primeiro, para crescer, você tem que aumentar o volume load, certo? Se você não aumenta o volume load, você não cresce. A maioria dos alunos não cresce porque não aumenta o volume load. Eu vou te explicar agora como aumentar esse volume load, né? Palavra bonita. Ó, imagina o seguinte, você treina há 10 anos, beleza? Você agacha com 20 quilos. Todo santo mês, você agacha com 20 quilos. Se você faz a mesma coisa, você tem o mesmo resultado. Ou seja, você não cresce. Porque você não aumenta o peso. Aí você deve estar perguntando, professor, mas eu não consigo aumentar o peso. Não? Olha só como é que é simples. Vou imaginar que você faz agachamento com 20 quilos. Ótimo. Aí eu vou falar para você, não faz 10 repetições não, faz 6. Aí você vai falar assim, professor, mais 6, eu consigo aumentar o peso. Tudo bem. Então você faz 10 repetições com 20 quilos, você vai fazer 6 repetições com 24. Aí eu vou falar assim, para não mexer no volume total, em vez de fazer 3 de 10, você faz 5 de 6. 5 vezes 6, 30 repetições. 3 vezes 10, 30 repetições. Como você aumentou o peso, você aumentou o volume load em 20%. E aí acontece isso que as alunas estão falando. Nossa, no primeiro mês você já tive resultado aqui na musculação online. Por quê? Porque você estava no treino pão com ovo. O seu volume não aumentava. Consequentemente, o seu corpo não tinha a menor necessidade de aumentar o músculo. Porque se você usa o mesmo peso,
corpo fica sempre do mesmo jeito. Ótimo. Então, isso é uma forma de aumentar o volume load. Ótimo. No mês seguinte, eu não quero usar essa estratégia, vou usar uma segunda estratégia. Então, imagina a seguinte situação. Beleza, já aumentei, consigo usar 24. Aí eu vou falar assim, olha, na primeira semana, você vai fazer 3 de 8. Na segunda semana, você vai fazer 3 de 9. E aí você vai aumentando uma repetição por semana. Quando chegar na quinta semana, você vai estar fazendo 3 de 12. Quando você compara o volume load da primeira semana, você aumentou ele da primeiro mês em 50%. Então, pelo segundo mês consecutivo, você obrigou o seu músculo, na verdade, você já quase 50%. Em 2 meses, você obrigou o músculo a se adaptar muito, era muito esforço. E aí, o que acontece? Se a dieta estiver alinhada, o músculo cresce. Não tem milagre, gente. O que eu estou falando aqui é simples. Primeiro mês, você aumentou o peso. Segundo mês, você aumentou uma repetição por série. Uma. Você comeu mais, o músculo cresce. Beleza? Tranquilo até aqui? Tá dando para entender? Tá começando a imaginar, gente, como eu faço errado, né? Quando os alunos chegam aqui e falam assim, gente do céu, professor, mas é tão simples, por que eu nunca pensei nisso antes? Infelizmente, gente, tem livro, tá? E aí, para o professor fazer isso aqui, ele tem que abrir o livro. E, infelizmente, na educação física, isso ainda não é uma prática comum, estudar. É muito mais fácil escrever na ficha 3 de 12 e segue o barco. E aí, esse 3 de 12 segue o barco dá resultado em 10% das alunas. Naqueles 10% que tem a genética do atleta. Aí ela fica cavalona. 80% simplesmente não tem resultado. Se frustra e abandona o treino. Ou pior, acaba usando hormônios e isso traz malefícios para a sua saúde. Beleza, terceiro mês. Olha só, terceiro mês. Eu fui lá, ótimo. Primeira série, 20 repetições. Ela não fazia 10 quilos. Agora ela faz 20 com 20 quilos. Eu dobrei o volume. Segunda série, 15 repetições com 22. Terceira série, 24 repetições. Aumentei o volume em 40%. Vocês concordam que quando eu faço isso, o corpo começa a obrigar aquele tecido se adaptar. Por quê? Porque no primeiro mês, gente, o volume por cena é de 200 quilos. Beleza? Ó, por exercício, 600 quilos, 720 quilos, 864, 1.150. Cara, 1.150 quilos. Você quase dobrou o volume em apenas 3 meses de treino. Eu não mostrei nada do outro mundo. Eu não pedi para treinar até a falha. Eu não pedi para ficar uma hora na academia. Eu mostrei 3 estratégias, 3. Aqui na musculação online a gente tem mais de 20. Eu mostrei 3 estratégias. 3. Só 3. Seu pé de rato, que não estuda e fica fazendo aluno perder tempo na academia. 3 que vão obrigar o músculo a aumentar o volume load. E simplesmente ele cresce. Essa é a super mágica. 3 de mais de 20 estratégias que a gente usa aqui. Professor, mas por que quando a gente aumenta o volume load, o músculo cresce? Porque toda vez que você aumenta o volume load, você aumenta um hormônio chamado MGF, ou fator mecânico de crescimento. E ó, a gente tem 4 hormônios no músculo para crescer. 4. Eu estou falando de um, e vocês vão entender por quê. Um músculo. Mas se você tem 4 hormônios para crescer, eu estou falando de um. Toda vez que você aumenta esse hormônio, ele estimula a hipertrofia muscular. Só que tem uma pegadinha do malandro aí. Tá vendo aqui do outro lado tá a maledeta da miostatina aqui, ó, na tela? Então, por um lado você tem o MGF estimulando o crescimento, mas por outro lado você sempre tem a miostatina ali tentando bloquear esse crescimento. Por isso que não adianta você simplesmente chegar na academia amanhã e falar assim, se eu faço 3 de 10 e o professor falou que eu tenho que aumentar o volume, eu vou fazer 4 de 10 e vou crescer. Olha só o que acontece se você não aumentar o volume da forma correta. Num cenário ideal, você pode usar o aumento do volume da seguinte forma.
você pode aumentar 5% do peso, você pode colocar mais uma repetição por série, você pode colocar mais uma série por exercício, mais um exercício por treino, mais um dia de treino, diminuir em 15 segundos o descanso entre as séries. Imagina, aquele aluno descansa 1 minuto e meio, diminui para 1 minuto e 15. Você pode aumentar a cadência do exercício, tudo isso vai fazer com que seu corpo aumente o MGF. Daí que vem o título da live, né? 10 formas, 10 estratégias para aumentar a hipertrofia muscular sem usar hormônios ou suplementos. Você pode simplesmente melhorar a técnica do exercício. E você pode usar métodos avançados para aumentar esse volume load. Então, esses são as 10 estratégias que você usa no treino para aumentar o volume load, aumentar a produção do MGF e crescer mais. Só que isso daqui é que nem uma receita de bolo. Não basta pegar o açúcar, jogar na receita e falar vai ficar bom. Tem uma quantidade correta, porque senão o bolo desanda. No treino é a mesma coisa. E isso eu mostro onde? Na Andréia, que ganhou 12 quilos. Eu mostro na Lu, 49 anos, gente. Qual que é a tua desculpa agora? 49 anos, agachamento com 100 quilos. Eu mostro na vovó Xeno, gente, isso é uma avó, 48 anos, maravilhosa, musa. Não tem desculpa. Eu mostro na Lucimar, a nossa musa master, 240 quilos de leg press, ganhou 6 quilos de massa muscular. Aí vocês estão pensando, por que esse cara bate tanto nesse diabo desse MGF? Por causa disso, gente. Quando nós somos jovens, quando a gente tem 20 anos, a gente tem todos esses hormônios. Beleza? Todos esses. Beleza, ótimo. Só que conforme a gente envelhece, você fez 40 anos, perdeu o GH. Você entrou na menopausa, perdeu a estrogênio e a progesterona. Então, você perde dos 4, você perde 2 hormônios. E aí vem a desculpa. Você não vai ter mais resultado, fulano? Por quê? Porque você já tá velho, né? Essa desculpa. Professor, se você fizer o MGF da aluna subir, ela vai crescer mesmo com 40 anos. É claro que uma aluna mais jovem sobe o MGF e tem os outros hormônios. Então, eu posso mostrar a Vivi, a Amandinha, alunas de 20 anos, que claro que elas vão ganhar mais, porque elas são mais jovens. Então, além do MGF, elas têm o estrogênio, elas têm a progesterona, elas têm o GH. Agora, as alunas de 40 anos, mesmo perdendo o GH e mesmo caindo a progesterona e o estrogênio, elas vão conseguir crescer. Mas sempre tem um mais, tá? Não é tão simples assim. Porque, gente, numa estrutura de treino ideal, você treina na segunda, você cai na terça, ideal, tá? Não se treina de academia, você treina um dia quadríceps, outro posterior, não. Tô falando um treino ideal. Treinou coxa na segunda, caiu na terça, recuperou na quarta, cresceu na quinta. Isso é uma estrutura ideal. Quando você soma várias semanas ideais, uma mulher magra tende a ganhar 200 gramas por semana, tá? Então, esse é um ganho fisiológico. Quando eu falo assim, 12 quilos em um ano, as pessoas ficam imaginando, tomou bomba. Gente, 12 quilos em um ano são 800 gramas por mês. Não dá nem 200 gramas por semana, vai dar um pouco menos, vai dar 180, 160 gramas por semana, não tem nada do outro mundo. É um ganho super fisiológico, super tranquilo. E assim, ganho sem barriga de boia, tá? Nenhuma delas é o quê? Barriguda. Todas magras, definidas. Então não tem nem essa desculpa de, cresceu, mas ficou com aquela barriga da Peppa Pig. Não ficou. Ganhou seca, ganhou bonita. Só que, se você usar o volume errado, ou seja, se você tentar produzir muito MGF e colocar mais exercícios do que o seu corpo consegue recuperar, o que acaba acontecendo? Você tem sub-recuperação, que é esse gráfico aqui. E aí, em vez de crescer, você perde. Quantas vezes você sentiu que está treinando, você tem aquele pump no treino, mas depois você murcha e começa a se sentir flácida? É isso aqui que está acontecendo. Por quê, gente? Porque a maledeta da miostatina aqui, por um lado, você treina e produz o MGF, mas você também está produzindo a miostatina. Se você produzir mais miostatina que MGF,
o corpo quebra mais massa muscular do que constrói. E aí você não evolui, ou você começa a perder massa muscular. Então, qual que é o segredo, professor? Qual que é o segredo aqui no Musculação Online para isso não acontecer? O segredo está aqui, ó. Quando você vai montar um treino, gente, você tem que imaginar o seguinte. Vamos imaginar, sei lá, uma aluna magrinha aqui, ó. Uma aluna bem magrinha. Vou pegar uma aluna bem magrinha. Okay? O exemplo vai ficar muito claro para vocês. Uma aluna que nem a Cleide, bem magrinha. Isso daqui, o treino, é que nem regar um jardim. Uma florzinha que nem a Cleide, delgada, fininha, linda, você rega com o quê? Você rega com regador, sabe? Você rega com regador. Você não pode regar a florzinha bonitinha com o quê? O que acontecia? A Cleide já treinava. O que acontecia? A aluna magra chega na academia, você rega com um regador, uma florzinha. Essa florzinha cresce, você coloca um regador maior. A florzinha cresce, você coloca um regador maior. Não, o cara vai lá e rega com a mangueira do bombeiro. Se você regar a florzinha com a mangueira do bombeiro, você destrói tudo. É isso que acontece com a aluna. Você destrói tanto o tecido muscular que ele nunca consegue se adaptar e crescer. E é por isso que a Cleide não conseguia crescer. Por isso que a André não conseguia crescer. A André tinha 20 anos. Por isso que a aluna não conseguia crescer. Por isso que a Kelzinha não conseguia crescer. Porque ela estava regando o jardim com a mangueira do bombeiro. Então, assim, o treino ele tem que estar ideal para o perfil de cada aluno. Por isso que a nossa avaliação é tão detalhada. Por isso que eu pergunto até quantas vezes a pessoa acorda à noite. Porque isso entra num cálculo, que eu já vou mostrar mais para frente, para fazer com que esse aluno se recupere do estímulo que eu estou prescrevendo, tá bom? E aí, como é que você monta o treino de musculação online? Aqui, basicamente, a gente usa esse estudo, tá? É um estudo que determina o nível do aluno, e a partir do nível do aluno, ele vai ter uma avaliação de 10 até 32 séries para quadríceps por semana. De 10 até 32 séries. Isso é um mundo, são 300% de diferença. Se a aluna é uma florzinha, ele começa com 10, 12 séries. A aluna vai crescendo, você vai dando mais volume. Você aumenta o tamanho do regador até chegar na mangueira do bombeiro. Hoje a Cleide tem o treino do quê? Tem aquele treino com aquela mangueira enorme. Por quê? Porque ela é uma aluna avançada. André é uma aluna avançada. Mas quando ela chegar aqui, era uma florzinha, era um franguinho, uma perninha de palmito. Vai na manha, diminui o volume em 50% que seja. Dessa forma, a aluna se adapta, cresce, se adapta, cresce, se adapta, cresce, se adapta, cresce. E isso faz com que? Faz com que essa aluna tenha resultado. Tenha resultado com mais de 40 anos. Isso é um tapa na cara dos pés de rato. Por quê? Não é menininha. Não tem a desculpa da idade. Entendeu? Beleza. Então, o segredo é ajustar o volume de treino ao nível do aluno. Por quê? Porque você não pode pegar uma aluna que pesa 60 quilos, treina 2 meses e que agacha com 10 de cada lado e dá o mesmo treino com uma aluna de 60 quilos que treina há 3 anos e agacha com 60 quilos. O volume é totalmente diferente. Quando você dá o volume certo para cada nível de aluno, o aluno se adapta e progride. Muitas vezes tem aluno que fala, mas é muito pouco, professor. Falou, meu, calma, deixa teu corpo crescer. Quando o teu corpo crescer, aí eu vou lá e soco a porrada. Aí, depois de um ano comigo, você fala, cara, você quer me matar? Eu falei, não, agora eu posso te matar. Antes, quando não tinha carninha ali, pra eu socar a porrada, não, aí eu fazia carinho. Cresceu a carninha, a gente soca a porrada. Sempre soca a porrada na carninha que aguenta. Por isso que o aluno tem resultado. Não tem a desculpa da genética. Não tem nenhuma desculpa. Treinou, comeu, cresceu. Treinou, comeu, cresceu. 100% das vezes, tá? Treinou, comeu, dormiu, cresceu. Tá bom? Beleza? Então, para finalizar aqui esse processo. Para crescer, você tem que aumentar a miostatina. Você tem que aumentar a MGF, diminuir a miostatina. Tá? Esse é o segredo. Usar de estratégias que aumente o MGF, diminua a miostatina. Esse é o segredo. Quando você acerta isso, cara, o aluno tem resultado. Beleza? Não tem jeito. Professor, como é que eu faço isso? Ó, você tem 3 pilares no processo. 3. Primeiro, você tem que usar o peso certo. Tem que fazer teste de carga, tá bom?
Segundo, você tem que acertar o volume. Então, você tem que usar um número de exercícios específico para aquele aluno. Se for errado, o aluno não consegue se adaptar e não vai crescer. E terceiro, você tem que aumentar o volume load todo mês. Isso é fundamental. Muitas vezes vocês veem alunos aqui que ficam compartilhando a tela do aplicativo, que é o final do treino. E ele fala, caramba, professor, comecei com 10 toneladas, na primeira semana eu tô com 12. Aqui é o volume load, a soma total do peso que ele levantou. E ele começa a perceber isso, que ele está evoluindo. Hoje a gente tem alunas aqui que estão batendo 20 toneladas no final do treino. E começaram com 6, 7. E aí, consequentemente, o corpo delas mudando, tá? Não tem segredo. Eu levantava 6 toneladas, eu ia levantar 20 na mesma moda de treino. O músculo mudou, beleza?